pastor, esse foi o problema, a gente trazer mais cedo. Café não rola. Bom dia, meus irmãos. Amém. Que Deus possa estar abençoando as vidas dos irmãos, toda a igreja, que possamos estar agora nesse momento com os nossos corações contritos, elevando a Deus e tendo a sabedoria, entendimento de que estamos diante de Deus para tratarmos, levarmos a Ele, a esse Deus maravilhoso, toda a honra, toda a glória e todo o louvor. E Ele merece todo o nosso respeito, toda a nossa adoração, e que possamos realmente estarmos nesse momento com esse intuito. Peço aos irmãos, aqueles que puderem, a abrirem suas Bíblias no livro de Isaías, capítulo 6. Vamos estar fazendo a leitura do versículo 3 ao 7, em uma só voz. Desculpa, é 63, desculpa. Eu que li errado. Isaías 63, 7. Em uma só voz, vamos estar fazendo essa leitura. Convido os irmãos, aqueles que puderem, se colocarem de pé, e façamos essa leitura. Leiamos. Celebrarei as benignidades do Senhor e os seus autos gloriosos, segundo tudo o que o Senhor nos concedeu e segundo a grande bondade com a casa de Israel. Bondade que usou para com eles, segundo as suas misericórdias e segundo a multidão das suas benignidades. Oremos. Querido Deus, Pai misericordioso, nos encontramos aqui como Tua igreja, a igreja militante, para estarmos juntos elevando ao Senhor toda adoração, todo louvor, que só o Senhor é digno. Clamamos ao Senhor, Senhor meu Deus, que o Espírito Santo do Senhor possa estar reinando em nossos corações nesse momento e que esse culto, Senhor meu Deus, seja agradável ao Senhor. Que o Senhor possa estar falando aos nossos corações, que o Senhor possa estar usando das Tuas misericórdias, conforme a palavra que foi feita aqui agora, que o Senhor possa estar usando dessas misericórdias para conosco também, Senhor meu Deus. Pois temos sido falhos, temos sido pecadores, temos sido negligentes para com as nossas obrigações, mas clamamos e confiamos na misericórdia do Senhor. Pedimos ao Senhor que o Senhor nos dirija em todas as partes desse trabalho, que tudo seja para a honra e glória do Teu santo nome. Clamamos ao Senhor. Amém. Vamos estar, nesse momento, entoando o hino de número 18.
igreja pode se assentar, mas com a mesma contrição, vamos estar pedindo aos irmãos para abrir as suas Bíblias novamente, em Isaías 31, 6 a 7. Vamos estar fazendo essa leitura em uma só voz. Isaías 31, 6 a 7. 6 e 7. Leiamos. Convertei-vos, vós, ó filhos de Israel, àquele de quem tanto vos afastaste, pois naquele dia cada um lançará fora os seus ídolos de prata e os seus ídolos de ouro, que as vossas mãos fabricaram para vós. Oremos, meus irmãos, pedindo a Deus perdão e misericórdia pelos pecados que nós temos cometido, pois só Ele é capaz de nos perdoar. E após alguns instantes de oração, convido o nosso irmão Diácono Sebastião, que esteja se dirigindo aqui à frente, nos dirigindo a oração audível. Bendito Deus, amantíssimo Pai, mais uma vez estamos reunidos aqui, Senhor, na Tua casa, Pai, para cultuar a Ti, que é o único merecedor, nosso louvor, nossa adoração. Muito obrigado, Senhor, pela noite que tivemos, pelo privilégio de podermos mais um dia despertar, abrir nossos olhos e contemplar as belezas de Suas mãos. Ó Pai, nós te agradecemos, meu Deus, por tudo em nossa vida, pelas provisões, pelo alimento, pelo ar, pela vida em comunhão que temos com nossos irmãos aqui, ó Pai. Tu possa vir estar abençoando cada dia mais essa comunhão entre nós. Te peço a Deus, Tu esteja com as partes do culto, que será ter a continuidade, Senhor, Tu possa vir falar por intermédio do pregador, pastor, instruindo e iluminando, para que possa falar aquilo que necessita nossos corações ouvir nessa manhã. Muito obrigado por todas as partes do culto, peço que Tu esteja com nosso dia que é dedicado a Ti. Cuide de nossas vidas, te peço em nome de Jesus. Amém. Continuemos adorando o nosso Deus agora, através de alguns cânticos. E nesse momento também os irmãos que trouxeram seus dízimos e ofertas poderão estar trazendo aqui ao gasofilácio. Bom dia, irmãos. Convido-os para se colocarem de pé e adorarmos ao Senhor. Celebrarei a Ti.
as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que neles há. Toda a terra celebra a ti com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra a ti com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. A honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus. A honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus. Quero louvar-te sempre mais e mais. Quero louvar-te sempre mais e mais. Buscar o teu querer, tua graça conhecer. Quero louvar-te. As aves dos céus cantam para ti. As feras do campo refletem teu poder. Quero cantar, quero levantar as minhas mãos a ti. Quero amar-te sempre mais e mais. Quero amar-te sempre mais e mais. Buscar o teu querer, tua graça conhecer. Quero amar-te. As aves dos céus cantam para ti. As feras do campo refletem teu poder.
Senhor Deus, amado Pai, gratidão, Senhor, por mais uma vez estar na Tua casa. Obrigado, Senhor, pela noite que se passou, pela noite de descanso. Obrigado também, Senhor, pelo dia de ontem, que estávamos juntos, Senhor, no sítio, nos aproximando mais e tendo bons momentos, Pai. Mas dessa forma e de modo especial, agradecemos pelos dízimos e ofertas, Senhor, aqui depositados no gasofilácio e também aqueles, Senhor, depositados na conta da igreja. Que esse valor, Senhor, possa ser revertido para a boa obra do Senhor aqui no Vale. E também, Senhor, que se nós possamos ajudar, Senhor, assim como na igreja de Ubá e outros lugares mais, Pai. Te agradecemos pelos recursos vindos, Senhor, de lugares que a gente nem pensava, para a gente conseguir concluir, Senhor, a reforma no templo e que tudo possa ser para a honra e glória do Teu nome, Pai. Não nos deixe faltar o trabalho, não nos deixe faltar o recurso, o alimento nas nossas casas, Pai. E se algum de nós, Senhor, faltar, que nós possamos suprir, Senhor, assim como fazia na igreja primitiva. Te agradecemos por tudo e todas as bênçãos. Em nome de Jesus, amém. Convido os irmãos a estarmos fazendo... Eu vou estar lendo a pergunta de número 158 e juntos leamos a resposta. Pergunta de número 158 do Catecismo Maior de Westminster. Por quem a palavra de Deus deve ser pregada? Leamos. A palavra de Deus deve ser pregada somente por aqueles que têm dons suficientes e são devidamente aprovados e chamados para o ministério. Como nesse momento é o caso do pastor Wendel, que é o servo do Senhor, elevado para trazer a palavra dele aos nossos corações. Bom dia, meus irmãos. Convido a todos para abrirem as suas Bíblias no texto de Gênesis. Gênesis, capítulo 1. Hoje nós vamos ler do verso 26 ao 31. Gênesis, capítulo 1, versos 26 a 31. Diz assim a palavra do Senhor. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. E disse Deus ainda: eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente. Isso vos será para mantimento. E a todos os animais da terra, e a todas as aves dos céus, e a todos os répteis da terra, em que há fôlego de vida, toda a erva verde lhes será para mantimento. E assim se fez. Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã, o sexto dia. Amém, meus irmãos? Vamos orar mais uma vez? Senhor, muito obrigado, porque ao longo desta manhã nós já fizemos orações ao Senhor, já cantamos louvores ao Teu nome, já lemos da Tua palavra, e neste momento, agora especialmente, nós vamos dedicar um tempo para ouvirmos a Tua voz a partir deste texto que nós acabamos de ler. Pedimos-te, ó Pai, a Tua iluminação, para que o Teu Santo Espírito possa nos auxiliar no entendimento correto destas palavras que acabamos de ler.
que o Senhor nos ajude para que o nosso coração se abra para ouvirmos, ó Deus, a Tua voz. Este texto que é tão precioso, texto que revela o fato de que o Senhor nos criou para que pudéssemos e possamos exercer a regência do mundo juntamente contigo. Nós te pedimos que isto faça sentido em nossas vidas e que possa reformar o nosso entendimento em relação ao nosso próprio papel no mundo. Que o Senhor, ó Deus, nos acolha nesta hora com a Tua graça, para que a Tua palavra seja verdadeiramente aplicada em nossos corações. Nós te agradecemos por este imenso privilégio de estarmos juntos aqui como irmãos em Cristo e de podermos juntos sermos instruídos pelo Senhor. Em nome de Jesus Cristo é que nós agradecemos e te pedimos. Amém. Meus amados irmãos, nós chegamos agora, por meio deste texto, ao clímax do relato da criação. Até aqui, nós temos analisado Gênesis 1 e temos visto como que este texto descreve, de uma maneira bastante clara, um movimento progressivo da criação. Primeiro, Deus cria a luz, Deus estabelece os céus, separa as águas, forma a terra, faz brotar vegetação, ordena a existência do tempo por meio dos luminares. Depois ele enche os mares e os céus com os seres de vida. E agora, no sexto dia, a terra povoada por animais e, mais especialmente, algo acontece. Parece que o texto, nesse momento, ele desacelera. O ritmo do texto muda, porque os irmãos vão perceber que, pela primeira vez na narrativa, aparece uma deliberação divina diferente das anteriores. Nas anteriores, nós tínhamos apenas a expressão disse Deus, também disse Deus, disse também Deus. E agora, de maneira muito clara e específica e diferente, aparece a expressão façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E essa linguagem, então, mostra a distinção radical que Deus agora estabelece entre a criação das demais coisas e a criação do ser humano. O homem não é apenas, então, mais uma criatura dentre outras, mas o homem agora é criado especialmente para refletir algo do próprio Deus. O nosso tema, então, nesta manhã, é a imagem de Deus e o mandato cultural. A nossa tese, ou o nosso argumento principal, é que o ser humano ele foi criado para representar Deus no mundo e para governar a criação debaixo da autoridade de Deus, desenvolvendo, assim, o que nós conhecemos e chamamos por cultura. E esta cultura para a glória do nosso Criador. Portanto, vamos examinar primeiramente o sentido desta deliberação divina. Façamos o homem. A primeira surpresa do texto está exatamente nesta forma verbal, façamos, porque ela aparece aqui no plural, uma vez que todo o capítulo anterior, nos versículos anteriores, Deus estava falando no singular. Então, haja luz, haja firmamento, produza a terra, disse Deus de maneira singular. Mas agora a linguagem ela se torna uma linguagem deliberativa e plural. A tradução cristã, historicamente, neste texto, pelos reformados, aponta exatamente para esta pluralidade pessoal em Deus. Façamos. Embora a doutrina da Trindade ela seja revelada plenamente lá no Novo Testamento, porque no Antigo Testamento ainda não está muito claro para nós esta separação entre Pai, Filho e Espírito, porque as funções eram diferentes, embora, obviamente, eles já existissem, porque são Deus, mas o que eu quero dizer é que no Antigo Testamento você não tem uma presença marcante das três pessoas no sentido de reveladas plenamente. Já no Novo Testamento, com a encarnação de Jesus Cristo e a função específica do Espírito Santo, que é descer sobre o povo para revelar Jesus Cristo, nós então temos ali a doutrina da Trindade mais claramente exposta. Contudo, nós percebemos já, desde o início, já na criação,
sinais dessa pluralidade, ou desta trindade santíssima, como é o caso aqui que nós acabamos de ouvir. Façamos o homem. Portanto, a implicação de que existe um Deus, que é o único Deus, mas que subsiste em 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. E como já vimos também, logo nos primeiros versículos deste texto de Gênesis 1, nós também podemos perceber o Deus Pai que criou todas as coisas, o Espírito Santo que pairava sobre a face das águas e Cristo Jesus, o Senhor, que é o Criador, que é a palavra de Deus, dizendo, disse Deus, para que as coisas existissem. Então, repito, embora a trindade ainda não esteja claramente revelada, porque a revelação ela é progressiva, aqui nós podemos perceber, sim, já com alguma clareza, este mistério da existência de um único Deus que subsiste em 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Nós lemos, por exemplo, em Isaías, capítulo 6, verso 8, o seguinte texto: Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei? Repare, e quem há de ir por nós? Observe que também aqui o nós aponta para a pluralidade da trindade. É Deus quem está falando, mas ele fala por nós, Pai, Filho e Espírito Santo. Mesmo em Gênesis ainda, no capítulo 11, verso 7, nós também temos esta expressão da trindade, quando o texto diz o seguinte: Vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que um não entenda a linguagem do outro. No verso 8 diz, Destarte o Senhor os dispersou dali pela superfície da terra, e cessaram de edificar a cidade. Chamou-se-lhe por isso o nome de Babel, porque ali confundiu o Senhor a linguagem de toda a terra, e dali o Senhor os dispersou por toda a superfície dela. O verso 7, não é? Vinde, desçamos e confundamos. Repare que todos os verbos estão também na primeira pessoa do plural, Deus se manifestando como Pai, Filho e Espírito Santo. É o Pai, o Filho e o Espírito que descem para confundir a linguagem dos homens. Isto, meus irmãos, é muito importante porque, a partir desta doutrina da Trindade, que está sendo revelada neste verbo façamos, na pluralidade da Trindade, nós percebemos que Deus agora ele parece reunir todas as suas forças, embora, obviamente, esta é uma linguagem humana, porque não há em Deus variação de força, mas o que eu quero dizer é que é como se Deus estivesse aqui empenhando todo o seu esforço na criação agora deste novo ser, que será o ser humano, ou o homem. Isso significa que, de fato, a criação do homem é o resultado de uma decisão muito especial de Deus, uma decisão divina muito especial. O comentarista de Gênesis, chamado Bruce Waltke, ele observa que a linguagem deliberativa e plural destaca a singularidade do ser humano, da humanidade, dentro da criação. Ou seja, o homem não surge como uma consequência simplesmente de um processo natural, mas ele é objeto de uma atenção especial de Deus. Deus cria especialmente o homem. Lá no Salmo 8, verso 4, nós temos um texto bastante interessante em que o salmista diz, que é o homem que dele te lembres? E ali o salmista diz que o homem foi criado por um pouco menor do que os anjos. De glória, Deus o coroou. O salmista, então, contempla o universo e ele se maravilha de uma maneira muito especial com a dignidade concedida ao ser humano. Portanto, o ser humano ele é diferente de todo o restante da criação. E é por isso, inclusive, que nós temos muitos problemas em admitir o ser humano como um animal ainda que chamado de racional pela ciência. Obviamente, o homem traz aspectos semelhantes aos demais animais, mas o ser humano não é um animal conforme a ciência evolucionista ela nos quer ensinar. O ser humano é distinto dos animais, porque no ser humano não há apenas a racionalidade como um destaque, como uma singularidade. No ser humano há aquilo que não há nos animais, que é a imagem e a semelhança de Deus. Por mais que o animalzinho ele seja especial para nós e deve ser tratado com cuidado, porque a própria Escritura nos ordena fazer isto,
é uma maneira de criarmos, de cuidarmos da criação, mas nós nunca podemos considerar os animais como parecidos ou próximos dos seres humanos no que diz respeito à dignidade deles, porque, muito embora nós, como disse, valorizemos a criação, a singularidade da criação humana é absolutamente destacada aqui. Por isso, nós não concordamos com a ideia de mãe de pets, pai de pets, ou pets que sejam tratados como seres humanos. Porque, embora eles sejam especiais para nós, porque são criaturas de Deus, eles não têm a mesma dignidade que os seres humanos têm. Eles não são imagem e semelhança do Senhor. Então, o texto claramente diz: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Há uma discussão bastante interessante aqui em torno dos termos imagem e semelhança. Os teólogos, especialmente teólogos bíblicos e teólogos sistemáticos, eles trabalham essa imagem, né, ou esta metáfora, ou esse símbolo aqui que aparece nessas palavras imagem e semelhança, que de fato são duas palavras diferentes no hebraico, portanto elas dão ideias diferentes, embora as ambas juntas elas apontem para um único significado, que nós podemos resumi-lo, não é, como fizeram os teólogos sistemáticos, na expressão imago Dei, uma expressão latina que é literalmente imagem de Deus, imago Dei. E essa expressão imago Dei, ou imagem de Deus, ela se tornou um dos conceitos mais importantes da teologia bíblica reformada. O teólogo holandês Herman Bavinck, por exemplo, ele argumenta que a imagem de Deus não se limita a um único aspecto da natureza humana, como, por exemplo, a razão, ou como, por exemplo, a moralidade, ou mesmo a espiritualidade, porque os animais eles não têm nenhuma destas características, nenhum destes atributos em sua natureza. Por exemplo, um animal ele não tem o aspecto da espiritualidade. Você não vê um animalzinho, por exemplo, parado, meditando, não é? Em algum tipo de sistema religioso, não é? Ou você não vê, por exemplo, os gatos se reunindo para irem adorar a um gato superior, não é? Você não vê os passarinhos, por exemplo, todos no mesmo lugar, cantando louvores diante de alguém que está num púlpito, né, para o outro passarinho pregando a eles algum tipo de religião. A espiritualidade é tipicamente e singularmente algo do ser humano. A moralidade também. Você não vê, por exemplo, as formigas discutindo se elas devem ou não carregar algum tipo de planta que pertence a uma pessoa, né? Porque talvez, se elas cortarem as plantas da Vanessa, por exemplo, elas estarão cometendo um furto, não é? Estarão roubando da Vanessa, tirando da Vanessa aquilo que pertence a ela. As formigas não pensam nisso, elas não estão preocupadas, porque elas não têm moralidade como os seres humanos têm. E muito menos a ideia de racionalidade. Embora admita-se hoje, né, por meio das pesquisas, que os animais eles têm algum tipo de... O instinto animal que os habilita a tomar certas decisões, e você tem, de fato, animais que são, entre aspas, inteligentes, animais que conseguem driblar algumas situações diferentes, né? Como, por exemplo, um gatinho ou um macaco que consegue abrir a maçaneta de uma porta, né, para escapar, como os gatos, né, os felinos, que, em geral, eles conseguem traçar um caminho lógico para que eles possam, por exemplo, pegar uma presa. Isto é um tipo de inteligência, é um tipo de um instinto inteligente que esses animais possuem. Contudo, eles não conseguem elaborar raciocínios complexos, eles não conseguem ir além deste instinto, e é por isso que eles não conseguem se tornar, por exemplo, como o filme O Planeta dos Macacos, né? Um tipo de organização reunida ali com um fim, com o objetivo, por exemplo, de guerrear contra os seres humanos, ou de tomar o poder, ou de matar os inimigos. Eles não têm esse tipo de desenvolvimento racional. Então, mesmo assim, o Bavinck diz que o ser humano não se limita apenas a estas questões ou a apenas um único destes aspectos, como razão, moralidade, espiritualidade, mas envolve o ser humano em sua totalidade. A ideia do Bavinck quer dizer que o homem é imago Dei, imagem de Deus, em toda a sua estrutura relacional, em toda a sua estrutura moral e em toda a sua estrutura espiritual. Um outro irmão muito importante na teologia bíblica, Gerhardus Voss,
ele enfatiza que a imagem de Deus está ligada ao papel do homem como representante de Deus na criação. Ou seja, essa ideia aparece exatamente aqui no versículo 26, quando o texto diz: tenha ele, né, tenha o homem, domínio. Essa palavra domínio ela é muito importante, porque mostra exatamente o fato de que imagem e domínio estão inseparavelmente ligados. Ou seja, o fato de a imagem de Deus estar colocada em nós, nos dá a autoridade, nos dá o direito e a responsabilidade de dominar a criação. Então, alguns teólogos chegam a dizer que este é de fato, ou esta é de fato, a principal característica da imagem e da semelhança, que é o fato de nós podermos, assim como Deus, dominar a criação, dominar os peixes, dominar os animais terrestres, dominar a vegetação, não é? A fauna, a flora, de maneira que nós possamos criar aquilo que chegaremos no mandato cultural, que é cultura. Nós somos capazes agora de desenvolver uma cultura, porque nós somos capazes de dominar a criação. O grande problema, e nós veremos isto à frente, né, quando tratarmos da queda, quando tratarmos do pecado, é que o ser humano ele passa a dominar, ou desejar dominar, o próprio ser humano. E aí nós veremos que é aquilo que Tiago diz, de onde é que procedem as guerras, de onde é que procedem as contendas. Elas procedem exatamente daí, do fato de que nós queremos agora dominar aquilo que Deus não nos chamou para dominar, que é o domínio do próprio homem. No Antigo Oriente Próximo, não é, que era bastante comum nesta época da literatura de Gênesis, a gente percebe que os reis, por exemplo, eles eram frequentemente chamados de imagem, geralmente associado a uma divindade que era adorada naquela comunidade pagã. Porque o rei, naquele caso, ou o imperador, ele sempre representava uma autoridade espiritual, uma autoridade divina. Por isso que é muito comum, quando você assiste aos filmes, por exemplo, antigos, ou você lê obras antigas, você sempre vê essa associação entre a figura do rei, ou do imperador, ou do representante ali máximo daquela região, daquela nação, sempre apontando, sempre espelhando para um Deus, para uma divindade específica. Porque, de fato, esta era a ideia. E Gênesis, de certa maneira, nós podemos até dizer que ele democratiza esta ideia, porque agora não há mais a ideia de um só possuir a imagem do Deus ou da divindade. Mas agora todo ser humano, cada ser humano individualmente, ele se torna portador da imagem divina. Não importa o que este ser humano é ou faz, o fato de ele ser humano já dá a ele esta condição de ser portador da imagem divina. Você pode pensar no pior dos criminosos que você se lembrar, ou você pode pensar na pior das pessoas que você se lembre aí. Você precisa admitir que, muito embora ela seja o pior dos criminosos, o pior dos bandidos, ela ainda é, assim mesmo, imagem e semelhança do Senhor. Ela é portadora da imagem divina. Isso estabelece, então, aquilo que nós chamamos de fundamento da dignidade humana. A dignidade humana, portanto, ela não está naquilo que o homem faz, mas naquilo que o homem é. E esta é uma grande diferença, uma diferença fundamental da, podemos chamar, filosofia cristã para a filosofia humanista ou existencial. Porque na filosofia existencial ou humanista, a ideia é de que a dignidade humana ela se constrói, ela se desenvolve a partir daquilo que você faz, a partir da sua utilidade, a partir daquilo que você cria. Se você, por exemplo, é uma pessoa que não tem mais a capacidade de criar, você perde a condição de dignidade humana. Existe um eticista, um estudioso da ética, chamado Peter Singer, que ele defende, por exemplo, o fato de que a eutanásia, que é quando alguém resolve por si mesmo tirar a sua própria vida, deixando documentos escritos, né? Por exemplo, caso eu esteja numa condição de coma vegetativo, coma grau 3, que é o mais grave deles, então eu autorizo que os aparelhos sejam desligados, ainda que haja sinais de vida. Então, esse seria o procedimento da eutanásia. Alguns países aceitam este procedimento. O Peter Singer diz que
Este procedimento é extremamente legal, é absolutamente legal, porque aquela pessoa que está ali agora naquele leito de hospital, ela não tem mais a condição de responder por si. Então ela perde a condição humana, ela perde a dignidade humana. Esta não é a compreensão bíblica. A compreensão bíblica é de que mesmo alguém que esteja numa situação como esta, de inconsciência completa, o corpo que ainda está ali, mesmo a alma que ainda não se desprendeu, porque a pessoa não foi declarada ainda morta, ela permanece imagem e semelhança de Deus. Portanto, ela permanece digna. E é por isso que nós, cristãos, ao velarmos um corpo morto, uma pessoa morta, nós respeitamos o corpo. Aliás, isto é tão importante para nós que está, inclusive, nos nossos princípios de liturgia. Nos princípios de liturgia da Igreja Presbiteriana do Brasil, há um artigo, uma cláusula, que estabelece exatamente o respeito que nós devemos ter por aquelas pessoas que estão mortas, que estão colocadas num caixão. Quando nós velamos alguém, nós não estamos apenas ali diante de uma pessoa que já foi alguém importante para nós, mas nós estamos diante de alguém que permanece imagem e semelhança de Deus, ou seja, a dignidade humana, ela não está naquilo que a pessoa faz, mas ela está naquilo que a pessoa é, essencialmente, porque ela é a imagem e semelhança de Deus. A Escritura, inclusive, insiste, irmãos, no fato de que a vida humana ela possui um valor inviolável. E é por isso mesmo que nós podemos discutir, embora seja um tema bastante polêmico e complexo, eu sei disso, mas nós podemos discutir, por exemplo, questões difíceis, como a pena de morte. Porque em Gênesis capítulo 9, no verso 6, o texto diz assim: se alguém derramar o sangue do homem, pelo homem se derramará o seu, porque Deus fez o homem segundo a sua imagem. Se alguém derramar o sangue do homem, ou seja, cometer homicídio, pelo sangue, pelo homem, se derramará o seu. Quer dizer, o sangue daquele que cometeu o crime. E quem derramará o sangue deste que cometeu o crime é o homem. Ou seja, o homem aqui, ou o ser humano, ele é chamado por Deus para ser juiz contra aqueles que violam o valor da vida. Então, é legítimo, de acordo com o pensamento bíblico reformado, estabelecer um Estado, por exemplo, estabelecer a pena de morte para casos de crimes de homicídio, de atentados contra a vida, em razão de que a vida ela é um valor inviolável e não há nenhum outro tipo de pagamento que alguém possa conceder à vida que não seja a própria vida. Obviamente, a Bíblia não está aqui defendendo a vingança pela vingança, ou não está defendendo aqui agir com as próprias mãos, algum tipo de violência. Muito pelo contrário, a Bíblia estabelece que os seres humanos eles possuem uma dignidade para julgar de maneira clara, específica e de maneira legal a possibilidade de alguém ter a sua própria vida tirada em razão de que ele também tirou a vida de outro. Também em Tiago, no capítulo 3, versículo 9, nós lemos a respeito da língua, né? Diz assim: com ela bendizemos ao Senhor e Pai, com a língua, né? Também com ela, com a língua, amaldiçoamos os homens. E aí o texto diz: feitos à semelhança de Deus. Repare que também quando nós violamos a dignidade humana, ou quando nós denegrimos a imagem de alguém, nós também estamos cometendo o mesmo pecado do assassinato. E é por isso que a Bíblia diz, e o nosso catecismo maior reflete esta verdade, de que o assassinato ele não é apenas o derramar o sangue, mas ele é também a difamação. Quando você tira a fama de alguém, quando você comete o pecado da maledicência, que vem por várias formas, boatos, fofocas e outros tipos, né, de manifestações com a língua, com a maledicência, você está também desonrando, você está violando aquilo que para Deus é absolutamente sagrado, que é a imagem dele em nós. E então o texto prossegue também mostrando a nossa vocação, para o que nós existimos. Esta é uma crise existencial, não é, de muitas pessoas. Quem sou eu? Não é? De onde eu vim? Para que eu sirvo? Este texto responde com muita clareza quem é você. Você é criado à imagem e semelhança de Deus. Você é uma criatura divina. Então, esta é a antropologia humana, bíblica sobre o ser humano, né? E
também esse texto diz o que você deve fazer, ou você existe para quê. O texto diz claramente o seguinte: Deus declara a criação do homem e ele pronuncia esta bênção. O texto diz claramente assim: criou, pois, Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, o homem e mulher os criou, e Deus os abençoou. Então, o que Deus vai fazer agora é abençoar a criação, ou abençoar o ser humano. E é interessante os termos da bênção, porque ele diz: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Então, a bênção é claramente a fecundidade, a multiplicação de filhos, o enchimento da terra por meio da multiplicação de filhos e a sujeição da terra por meio do domínio que o homem exercerá na criação. Portanto, a fecundidade, ou o fato de o homem e a mulher serem aptos para gerar filhos, é uma bênção de Deus. Também é uma bênção de Deus a multiplicação, ter filhos e mais filhos e mais filhos. Não apenas de um único casal, mas de outros casais que, numa mesma comunidade, eles têm filhos. E à medida que esses filhos se multiplicam, eles enchem a terra, numericamente. E à medida que a terra é cheia numericamente, ela é sujeitada pelo ser humano. E é exatamente o que nós vemos hoje. Nós vemos hoje que as taxas de natalidade, ou quando as pessoas têm filhos, a população vai aumentando e o homem cada vez mais domina a criação. O homem vai entrando, não é, em vários lugares da criação. E isto é bênção de Deus. Isto é bênção de Deus. O problema, que nós também veremos mais à frente, quando falarmos da queda, é que o pecado ele perverte isto. E o homem acaba dominando de maneira errada. Então, é por isso que nós temos, por exemplo, problemas relacionados à ecologia, os desmatamentos que são feitos de maneira ilegal, de maneira irresponsável, a matança de animais, os animais em extinção, muitas destas coisas que nós vemos, especialmente na ecologia, são frutos de pecados, do pecado humano, ou da má intenção do ser humano ao dominar a criação. Mas o fato de sermos fecundos, de multiplicarmos-nos em filhos e filhas, em enchermos a terra de outros seres humanos, traz este aspecto da sujeição. E é isso que os teólogos, então, chamam de mandato cultural, a sujeição da criação. Esse mandato, essa ordem de Deus, estabelece exatamente, como eu disse, o propósito do ser humano, ou a vocação do ser humano. O ser humano é chamado para desenvolver a criação. Um teólogo chamado John Frame, ele diz que o domínio humano nunca é tirania, mas é a representação legítima do governo de Deus. O homem governa a terra como vice-regente, não como proprietário absoluto. De fato é isto. Essa vocação ela envolve múltiplas dimensões, nós podemos dizer. O cultivo da terra, por exemplo. Então, quando você apoia iniciativas legítimas do agronegócio, por exemplo, em que há um cultivo da terra, um cultivo especial da terra para a produção de alimentos, para a produção de animais, gado, por exemplo, não é? Suínos e outros, você está também apoiando ali este domínio humano sobre a criação. A organização social também é um aspecto do mandato cultural. Ou seja, quando você luta, quando você defende organizações sociais estáveis, por exemplo, quando você defende o Estatuto da Família como sendo uma organização social importante para a sociedade, quando você defende a existência da igreja como uma organização social, quando você defende a existência, por exemplo, de instituições públicas que devem ser modelo na organização social, isso também é parte do mandato cultural. A produção cultural também entra aqui, por exemplo, a arte, as músicas, pinturas, cinema. Muitas vezes nós pensamos, não é, o que o crente tem a ver com pinturas de quadros, o que o crente tem a ver com cinema, com teatro. E quase sempre nós damos de ombro para essas coisas, porque nós pensamos que isso é
por si mesmo, pecaminoso, ou talvez não tenha a ver com a vida cristã. Muito pelo contrário. O grande problema que nós temos com as músicas mal elaboradas, com o cinema pervertido, com o teatro promíscuo, é porque os crentes não estão atuando nestes lugares. Então, o pecado ele acaba se avolumando e você vai ter, então, literaturas que são literaturas anticristãs, promíscuas, cinemas, teatros, músicas que vão perverter a imagem de Deus. Nós deveríamos fazer isto. Então, se um jovem quiser fazer o curso de cinema, por exemplo, ótimo, louvado seja Deus por isso, que ele faça e que seja luz em meio às trevas. Se um jovem quer fazer, por exemplo, música, se um jovem quer fazer teatro, se um jovem quer fazer jornalismo, tudo isso é muito importante, porque são esferas da nossa sociedade que precisam da atuação cristã autêntica, de uma reforma verdadeiramente bíblica nestes lugares. Também o desenvolvimento do conhecimento, por exemplo, a ciência. Quando jovens cristãos, eu estou dizendo jovens, porque os jovens ainda estão nessa condição de adolescentes e jovens, né, de entrarem nos cursos, nas universidades, mas todos nós, isso aqui vale para todos nós. Desenvolver o conhecimento, por exemplo, né? Quando você está fazendo um curso superior, chamado superior, e você está ali não só aprendendo no sentido de captar informações, mas você está preocupado em oferecer também algum tipo de novidade, algum tipo de estudo, né? Isso geralmente acontece nas chamadas pós-graduações, quando alguém faz um mestrado, faz um doutorado, quer dizer, ele está pensando em contribuir com a sociedade. E ter o seu nome ali, desenvolvendo uma pesquisa, de qualquer área que seja, tendo o seu nome, desenvolvendo uma pesquisa com a perspectiva reformada, cristã, bíblica, isto é bênção. O que você não pode fazer é caminhar como as demais pessoas, porque senão você vai ser mais um entre muitos. Então, se você faz um curso de filosofia, por exemplo, e a sua tese é simplesmente repetir o humanismo filosófico de outros, você não está fazendo nenhuma diferença ali. Mas se você faz filosofia e você estuda algo que combate o humanismo filosófico, trazendo para dentro da filosofia uma perspectiva cristã, por exemplo, nisso você estará glorificando a Deus e fazendo com que os seus leitores e as pessoas que veem você defendendo as suas teses, elas também passem a pensar a respeito disso. Nós temos muitos irmãos no mundo fazendo isto, mas quando digo muitos, eles ainda são poucos, diante da necessidade que nós temos. Nós temos irmãos que discutem, por exemplo, as questões linguísticas, a língua pensada de acordo com o propósito bíblico, como, por exemplo, o professor Albert Weidemann, americano, que trabalha textos sobre linguística aplicada, tentando atrair para o mundo linguístico pressupostos da teologia reformada. Nós temos outros irmãos que discutem também, como, por exemplo, Nicholas Wolterstorff, que também é um filósofo americano, que dialoga na hermenêutica filosófica com Paul Ricoeur, com Derrida, que são pessoas que estão afastadas, né, do mundo cristão, então ele discute sobre isso. Nós temos Verne Poitras, que escreve livros como Redimindo a Filosofia, Redimindo a Matemática, Redimindo a Ciência, que é um irmão que está preocupado exatamente em trazer para a discussão bíblica estas áreas. Então, se você é um jurista, se você é um psicólogo, se você é um contador, se você é um administrador, se você é um médico, se você é um músico, não importa. O que você precisa fazer é reformar o campo de estudo, de atuação onde você está. Se você apenas repetir aquilo que eles repetem, você não fará diferença alguma. Mas se você estiver ali para produzir um pensamento cristão dentro da sua área de atuação, corrigir os erros que a sua área tem, corrigir os problemas espirituais que os teóricos de sua área promovem, você estará cumprindo o mandato cultural de fazer desenvolver o conhecimento para a glória de Deus e também para o crescimento da própria humanidade. Então, meus amados irmãos, em outras palavras, tudo aquilo que chamamos de cultura faz parte desse propósito criacional. Citando novamente o Salmo 8, o texto diz lá que tudo puseste debaixo de seus pés, debaixo dos pés do homem, do ser humano.
Deus colocou todas as coisas debaixo dos nossos pés. A criação, portanto, ela é confiada ao ser humano, de tal maneira que a cultura ela é uma extensão da criação. Então, a arte, a tecnologia, a ciência, a educação, a organização social, tudo isto é expressão do mandato cultural do Senhor. Em todas estas áreas, nós crentes devemos atuar. E nós devemos atuar exatamente com esta perspectiva de reformar aquele campo de atuação, de desenvolvimento para a glória de Deus. E é interessante, irmãos, porque a cultura ela foi distorcida por causa do pecado. A história bíblica nos mostra que este mandato, que é tão importante, ele foi afetado diretamente pela queda. Gênesis 3, né, quando chegarmos lá, nós veremos que o pecado ele quebrou a relação humana com Deus, que é o aspecto espiritual, nós falaremos sobre isso, com o próximo, que é o aspecto social, também falaremos sobre isso, e com a cultura, ou com a criação em si. Repare, a cultura ela não desaparece, mas o grande problema é que ela se torna ambígua, ou seja, por um lado, a humanidade continua desenvolvendo coisas boas, civilização positiva, mas, por outro lado, esse desenvolvimento frequentemente se torna instrumento de opressão, de orgulho, de idolatria. Então, você vê coisas boas e coisas muito ruins. Vamos pensar, por exemplo, na tecnologia. A internet é algo absurdamente positivo para o ser humano. É uma invenção que, de fato, mudou o status da própria construção humana, da história da construção humana. Mas a internet ela pode se tornar um meio muito maléfico, dependendo da forma como ela é utilizada. A inteligência humana, por exemplo, quando Albert Einstein desenvolveu a teoria da relatividade, e com isso ele conseguiu aplicar alguns princípios para a construção das chamadas bombas atômicas, Einstein, obviamente, nunca imaginou que a sua criação pudesse ensejar a criação de uma bomba que pudesse destruir pessoas. Aliás, se você ler a biografia de Albert Einstein, você vai ver que a tristeza com a qual ele se deparou no final da sua vida, a depressão que o atingiu, foi especialmente em relação a isto. Porque Einstein disse que ele nunca imaginou que ele teria criado uma teoria para que ela pudesse matar mulheres e crianças nas frentes de guerra. O livro dele, que trata disso, é o livro Como Vejo o Mundo, um livro muito legal, muito interessante para ser lido. E Einstein ele se sente um lixo, porque, muito embora a sua inteligência, talvez o maior físico, juntamente com Stephen Hawking, do século XX, né, 19, 20, 21, podemos pegar tudo isso aí, englobando, pensando que o Hawking faleceu há menos tempo, né, mas esses dois grandes homens, especialmente o Einstein, então, ele reclamava disso, né, e ele morreu muito triste, muito abatido, por causa do fato de que os seres humanos estavam usando a sua teoria da relatividade, que tem os seus aspectos negativos também, até do ponto de vista filosófico, mas o fato é que ele estava bastante abatido com isso. Quer dizer, a tecnologia sendo usada para a destruição. Hoje você percebe o uso de drones para destruir, para, muitas vezes, roubar, né? Recentemente, a gente viu, no Rio de Janeiro, uma facção criminosa transportando armas por drone. Então, o camarada, o delivery, né? O traficante ele vendia a arma e a pessoa comprava do lado de lá e aí ele mandava o drone entregar. Aí chegava lá na sua casa, baixava lá o fuzil, né, a AK-47, né, baixa lá, você pega e tal, fez o pagamento já. Então, quer dizer, a tecnologia sendo utilizada para o crime, para a destruição e etc. As próprias armas, né? As pessoas, às vezes, têm problemas com relação ao uso de armas, mas o problema não é a arma, o problema é o ser humano, é o coração corrompido. A arma ela não atira sozinha, né? Ela vai atirar dependendo da motivação do coração. Então, se você pode utilizar uma arma para proteção da sua família, para a sua própria proteção, ou você pode utilizar uma arma para matar uma outra pessoa. O problema em si não é a tecnologia, o problema em si não é o instrumento. Assim como os instrumentos musicais, né,
O problema não é, por exemplo, a bateria, o problema é o baterista. Se você tem uma bateria que ela é tocada de maneira correta, você não vai ter problema com a baderna na igreja. Mas se você tem um baterista que espanca a bateria, como se estivesse batendo mesmo em saco de pancada, aí você vai ter problemas e os irmãos mais velhos vão dizer, poxa vida, podia não ter bateria na igreja. Né? O problema não é o instrumento, não é a ferramenta. O problema é quem está por trás da ferramenta. O problema não é o computador, o problema é quem está sentado entre a cadeira e a tela de computador, que é quem acessa sites pornográficos, quem comete crimes de pedofilia. Então, o problema não é a coisa em si. O problema é o ser humano. Nós vamos ver isso quando falarmos da queda. E isso é um dilema, então. Para encerrar, eu quero exatamente apontar isto. Este é um dilema, porque a modernidade e a pós-modernidade introduziram essas crises profundas na compreensão da natureza humana. Então, por um lado, por exemplo, como nós já temos visto aqui, o naturalismo materialista reduziu o homem a um produto de evolução biológica. O homem é só um ser biológico, é a matéria. Não é? Por outro lado, algumas correntes culturais mais contemporâneas vão, como eu disse, dissolver qualquer tipo de identidade humana. Então, hoje, por exemplo, as pessoas elas podem se identificar com qualquer coisa, né? Elas podem se identificar com... Você pode ser o que você quiser, é a tese do momento. Ambas tendências, né, tanto a de reduzir quanto a de expandir, para além dos limites, né, biológicos, fisiológicos, etc., são tendências que atacam a dignidade da imagem de Deus no homem. Se o homem é apenas uma matéria, então a dignidade humana se torna uma construção social material. Você morreu, acabou. Não é? Você não morreu, acabou, não tem mais o que celebrar em torno da sua pessoa, né, da sua existência. E se ela é completamente fluida, como querem os defensores dessas teorias queers, né, e dos LGBTQIA+, essa noção de natureza humana também ela desaparece. Por quê? Porque a fluidez dos chamados trans, né, ou da transição, do transitivo, daquilo que transita, você pode estar em você pode ser qualquer coisa, né? Isso muda também ou descaracteriza a natureza humana criada à semelhança e imagem de Deus. Mais uma vez, citando aqui Herman Bavinck, ele dizia que esse problema, ao afirmar que quando o homem se separa de Deus, ele perde todo o fundamento da sua identidade. Então, esse é o grande problema. Quando nós queremos fazer uma antropologia, ou seja, responder à pergunta, o que é o homem? O que é o ser humano? Se nós quisermos responder a esta pergunta sem a criação, sem Gênesis 1, de 26 a 31, nós teremos muitos problemas, porque nós vamos quebrar a identidade, nós vamos atrapalhar a bioética, doação de órgãos, eutanásia, pena de morte, essas coisas. Nós vamos ter problemas com a tecnologia, porque o uso da tecnologia precisa ter uma ética, e essa ética ela depende da maneira como nós vemos o homem, o ser humano, da inteligência artificial, não é? Nós também precisamos entender o que é o homem para entender esses processos artificiais e, portanto, nós estamos diante de um problema gravíssimo. Mas Gênesis nos responde com muita clareza. O ser humano é imagem e semelhança de Deus. Portanto, o que eu quero deixar para os irmãos nesta manhã é que nós fomos criados com dignidade e com vocação. Você é um ser completamente diferente de todo o restante da criação. E você foi criado por Deus diferente para fazer diferença, que os outros não podem fazer, os outros seres criados não podem fazer. Você tem uma razão de ser no mundo, que é exatamente usar todos os seus recursos para transformar a sua cultura de modo que ela seja sempre para a glória de Deus. Onde você estiver, você é capaz de transformar aquele ambiente, para refletir naquele ambiente a glória do Senhor. Então, a nossa vida não é simplesmente uma sobrevivência biológica.
nem é também uma busca individual por significado, como, infelizmente, as sociedades terapêuticas têm feito a gente pensar nisso. Você precisa buscar um significado para a sua vida. Não. Nós somos chamados para refletirmos a glória de Deus em todas as dimensões da existência. A imagem nos confere dignidade. O mandato cultural nos confere vocação. E o Evangelho, meus irmãos, de Cristo Jesus, ele nos confere redenção. Se a nossa cultura está caída, ela está caída porque ainda não enxergou em Cristo a sua redenção. É em Cristo que a cultura é redimida. É em Cristo que nós podemos reformar a cultura. Porque quando nós somos reformados e quando nós somos redimidos, nós então fazemos toda a diferença no mundo. E é por isso que Paulo expressa lá em Colossenses 3, tudo quanto fizerdes, fazei-o para a glória de Deus. Porque cada vocação humana que está aqui nesta manhã, não importa onde você esteja, se você é um motorista de aplicativo, se você é um administrador, se você é um psicólogo, se você é um músico, se você é um professor de língua portuguesa, se você é um professor de matemática, se você é um atendente, se você é um policial, não importa, não importa. Onde você estiver, você está sendo chamado para conferir significado àquela sua área, seja a ciência, a arte, a política, a educação, a economia, o que quer que seja. Ali você está agindo como um regente da criação. Portanto, é seu dever dar testemunho do reino de Deus onde você está. Portanto, a cultura, ela só poderá ser transformada à medida que o Evangelho também nos transformar e à medida que o meu coração, o seu coração, estiverem conectados com esta mensagem de que nós não estamos no mundo apenas para curtir o mundo, mas nós estamos aqui para fazer cultura, para desenvolver as nossas áreas, para tornar melhor as nossas áreas. Eu acho muito legal isso, acho muito interessante quando, por exemplo, alguém de determinada profissão, determinada área, propõe, por exemplo, ao seu chefe, ao seu imediato ali, superior, propõe, por exemplo, uma mudança para benefício. Muito interessante isso. Então, por exemplo, às vezes você está trabalhando num lugar que tem um lugar ruim. E aí você é crente, e você fala, poxa vida, as pessoas estão trabalhando numa situação ruim, está sujo, está calor, as paredes. Então, vou propor fazer uma mudança aqui, vamos propor tornar o ambiente mais bonito. Vamos propor uma limpeza, vamos propor a instalação de um ar-condicionado, vamos propor. Isso é fazer cultura conforme a mente cristã. É você transformar o seu ambiente para o bem do próximo. E quando você faz isso, você glorifica a Deus e você dá bom testemunho da verdade. Quando você não compactua com as fragmentações, e você, pelo contrário, você promove mudanças. Irmãos que estão, por exemplo, na área da educação e que promovem mudanças pedagógicas que vão auxiliar mais e mais o conhecimento. Que coisa maravilhosa isto, não é? E você pode fazer isso hoje facilmente pelas redes sociais, pelos seus contatos. Não é? Você pode expandir as suas ideias. Isso é muito interessante. E quando nós fazemos isto com alegria, não é? E isso cabe, gente, a qualquer pessoa, tá? Ah, pastor, mas eu não trabalho. Sim, mas em casa você trabalha. Você cultiva suas plantas, você faz um crochê, você cozinha. Tudo isso é arte, tudo isso é criatividade. E você pode usar isso para a glória de Deus. Aliás, deve usar isso para a glória de Deus. E para abençoar também outras pessoas. Então, que Deus nos abençoe, para que nós possamos ter, de fato, essa compreensão clara de que nós estamos aqui porque somos imagem e semelhança de Deus e estamos aqui para fazermos tudo para a glória do Senhor. Que Ele, irmãos, nos abençoe e nos dê claramente esta convicção em nossos corações e em nossas mentes. Vamos ficar de pé? Nós vamos orar, encerrando assim o culto. Teremos a bênção, o amém, e depois caminharemos, né, para as nossas classes. Senhor nosso Deus, nós te damos graças porque o Senhor continua, ó Deus, operando em nossas vidas, dando-nos benefícios incontáveis
E nós somos agradecidos ao Senhor, mesmo com, muitas vezes, nós nos esquecemos de dar graças a Ti por detalhes, mas nós queremos que o Senhor nos torne cada vez mais gratos e que percebamos a boa mão do Senhor sempre nos guiando, Pai Santo. Pai, eu quero apresentar diante do Senhor agora alguns irmãos especificamente. Ó Deus, apresento aqui a família do nosso irmão presbítero Edson, pela perda da sua prima. Agradeço, inclusive, pela viagem que o teu servo fez e peço que o Senhor dê a ele o descanso para que ele possa se recuperar, Senhor, desse momento também. Quero apresentar também diante do Senhor a nossa irmã Dona Célia, que ontem teve uma situação delicada com a sua saúde, passou por um desmaio e foi levada ao hospital, está hospitalizada. Te pedimos, ó Deus, que o Senhor tenha misericórdia também da tua serva e que os exames possam apontar de maneira clara o que de fato ela teve, para que o tratamento seja também adequado, Senhor. Abençoe o irmão Ronaldo, o irmão Everton, que estiveram com ela, abençoe também os demais familiares, para que possam, ó Deus, também ter, ó Deus, o cuidado ali com a nossa irmã. Pai, quero também lembrar o Senhor, agradecer ao Senhor pelos aniversariantes da semana, muito obrigado porque o Senhor concedeu a eles vida, Senhor, vida em abundância. Continue, Pai, presenteando a cada um deles com as ricas bênçãos do Senhor. Pai, quero também apresentar diante de Ti os irmãos que estão trabalhando hoje, especialmente aqueles que estão envolvidos em situações de maior risco, como o nosso irmão presbítero Tiago, que também está no policiamento de rua, que o Senhor abençoe o Teu servo, nosso irmão Bruno, que o Senhor tenha misericórdia também, para que eles possam, ó Deus, exercer suas profissões com a devida convicção de que eles estão ali para cumprir a Tua vontade, para a glória do Senhor. Quero também, Deus, pedir ao Senhor que continue abençoando as nossas irmãs, especialmente a Viviane e a Lohane, que estão às portas do parto. Que o Senhor possa também abençoá-las, ó Deus, e cuidar delas, ó Deus, e das suas filhinhas, Pai Santo. Também a Jéssica, pedimos que o Senhor continue também com ela, cuidando, Pai, dela e do Matias. Pai, quero colocar diante do Senhor também a nossa igreja, que o Senhor nos abençoe e que o Senhor continue nos dando, Pai, ricas bênçãos e que possamos continuar alegres. O trabalho de ontem lá no sítio, tão agradável, tão gostoso, Pai. Muito obrigado, porque a gente percebe a boa mão do Senhor nos guiando, apesar de nós, apesar das nossas limitações, o Senhor tem nos abençoado. Quero agradecer ao Senhor também pela vida da Federação de Mocidades, que completou 40 anos de organização. Obrigado pela vida dos nossos jovens, que o Senhor, em nome de Jesus, possa continuar abençoando a nossa mocidade local. O Senhor continue abençoando, Pai, meus irmãos, irmãs, que fazem parte da mocidade, que o Senhor dê a eles cada vez mais, Senhor, interesse pela Tua palavra e pela obra do Senhor, pelo reino do Senhor. Quero também, ó Deus, pedir ao Senhor que continue abençoando a nossa igreja no que diz respeito à reforma. Nós temos visto as coisas andarem e pedimos que o Senhor continue nos abençoando, que o Senhor continue levantando os recursos e abençoando, Pai, a nossa igreja, o conselho de nossa igreja, para que as decisões sejam sempre alinhadas conforme a vontade do Senhor, dirigidas, ó Deus, para a Tua glória, Pai Santo. Pai, são muitos outros casos também, e talvez eu não me lembre aqui de enfermidades ou de também agradecimentos, sejam quais forem, eu sei que o Senhor os conhece plenamente, então nós entregamos em Tuas mãos para que todas estas situações, inclusive algumas que os irmãos talvez estejam se lembrando nessa hora, que o Senhor possa atender e acolher, ó Deus, o Teu povo, ouvindo as nossas orações, cuidando, ó Deus, de todos nós, para que possamos sempre caminhar para a glória do Teu nome, Senhor, e para a edificação do Teu povo, dos nossos irmãos. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Esta é a oração que nós te fazemos, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos amados, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e as ternas consolações do Espírito Santo sejam sobre todos nós, sobre todo o povo de Deus, hoje e para todo sempre. Amém.
Amém, meus irmãos. Podem se assentar? Nós vamos evitar os avisos agora pela manhã, porque o nosso tempo, né, já está no limite para nossas classes. Quero agradecer aos visitantes que estão conosco, que Deus os abençoe. Peço aos irmãos que, ao identificarem os visitantes, cumprimente-os, né, em nome de nossa igreja. E também houve uma mudança, irmãos, com relação ao local do aniversário da nossa irmã Dona Maria Rosa. Eu não vou falar aqui o endereço agora, porque os irmãos certamente não vão se lembrar, mas nós vamos colocar no grupo da igreja o local. É bem próximo, não é uma mudança radical, não. É bem próximo do local onde seria, mas foi necessário fazer um ajuste, né, fazer uma mudança. Então, nós vamos publicar lá no grupo da igreja e vamos também avisar aqui à noite para os irmãos, né, para que todos possamos comparecer para festejar com a nossa irmã, né, esta bênção dos seus 90 anos. Muito. Isso, todo mundo. Nós vamos então, né, para as nossas classes. Que Deus nos abençoe a todos. E aqueles que eu não vir agora ainda pela manhã, que à noite, né, estejamos todos aqui também. Teremos a oportunidade de cumprimentá-los a todos. Deus nos abençoe.